Nas profundezas do Mar Báltico, pesquisadores marinhos afirmam ter encontrado o que aparentemente são os destroços de uma nave espacial acidentada. Durante uma expedição nessa região, uma equipe de exploração descobriu algo digno de arquivos secretos, um enorme segredo sobre extraterrestres. Essa descoberta, ocorrida nas profundezas do Mar Báltico, está prestes a transformar tudo que os cientistas, arqueólogos e historiadores sabem sobre o nosso mundo. Durante uma missão de investigação no Mar Báltico, uma equipe de pesquisadores estava coletando artefatos do fundo do mar quando se deparou com o maior choque de suas vidas. O que eles avistaram parecia ser os restos de uma civilização subaquática. Junte-se a nós para descobrir como essa nova e aterrorizante revelação dos cientistas no Mar Báltico vai mudar tudo. Esse sistema de água salobra é um dos mais estudados do mundo, devido ao seu sistema de monitoramento altamente integrado, que proporciona aos pesquisadores e cientistas acesso a dados detalhados sobre a variação temporal e espacial de suas águas e bacias de drenagem. Além disso, o Mar Báltico é de grande interesse para os historiadores, uma vez que foi o núcleo econômico da Liga Hanseática, um grande grupo comercial medieval de portos no norte da Europa. Os inúmeros nomes do mar atestam sua posição estratégica como ponto de encontro de vários países, e por isso, há muitas histórias, artefatos e descobertas assustadoras perdidas em suas águas. Os cientistas não faziam ideia de que o Mar Báltico escondia tantos segredos, até que uma estranha estrutura semelhante a um OVNI acidentado foi encontrada pela equipe de exploradores conhecida como Equipe Ocean Six. Essa equipe sueca de caçadores de tesouros havia se aventurado principalmente em busca de naufrágios, mas ficaram atônitos com essa descoberta sem precedentes. O objeto misterioso, que se assemelhava a um OVNI acidentado, tinha aproximadamente 60 pés de comprimento e uma vala de 650 pés de extensão no fundo do Mar Báltico, parecendo ter parado à beira de um precipício. As pessoas estavam intrigadas com essa descoberta e especulavam sobre a possibilidade de ser realmente um verdadeiro OVNI acidentado. No entanto, a equipe Ocean X finalmente forneceu informações que confirmaram se tratar mesmo de um OVNI acidentado. Stefan Huger, um mergulhador profissional da equipe Ocean Six, confirmou que o OVNI acidentado ainda está operacional. Ele relatou que tudo que era elétrico, incluindo os telefones por satélite, parou de funcionar quando estavam acima do objeto. Porém, ao se afastarem cerca de 200 metros, tudo voltou a funcionar. Além disso, o sonar revelou marcas de arrastamento deixadas pelo OVNI acidentado. O geólogo Steve Wiener realizou testes na estrutura e concluiu que não se trata de uma formação geológica. Até o momento, não há provas de que esse objeto seja uma espécie de teste alienígena. Outra descoberta intrigante sobre o OVNI acidentado, também conhecido como a anomalia do Mar Báltico, é a sua impressionante semelhança com o Millennium Falcon de Star Wars. Além disso, a anomalia foi mais aprofundada em estudos e parece ser composta de pedaços de metal angular, fortalecendo a teoria de que se trata de um OVNI despenhado. No entanto, nem todos acreditaram nessa teoria. Dennis Berg, o descobridor do OVNI acidentado, juntamente com o Sr. Liberty, fez uma declaração sobre a descoberta aterrorizante. Ele explicou que havia uma montanha com cerca de 20 a 25 metros de altura e um desfiladeiro no meio, e sob essa montanha havia muitas pedras soltas. Eles encontraram 2 trilhos no local. O primeiro levava a um grande círculo e o segundo trilho levava a outro objeto, aproximadamente 200 metros de distância do círculo. Eles se concentraram tanto no círculo que não tiveram tempo para investigar o outro objeto. Ao encontrarem o local do acidente, ficaram espantados e perplexos, inicialmente acreditando que havia uma explicação natural, até que se comprovou ser um verdadeiro OVNI despenhado. Desejando investigar mais a fundo, decidimos manter o assunto em completo sigilo. Consultamos geólogos, biólogos marinhos e outros especialistas, e quando eles afirmaram nunca ter visto algo assim, começamos a considerar a possibilidade de ter encontrado algo verdadeiramente espetacular. Dennis Asberg também trouxe informações intrigantes sobre uma estrutura semelhante a uma escada levando a um buraco escuro. Perto dali, encontramos outra estrutura. Com essas novas informações, surgiram diferentes pensamentos e especulações sobre a natureza do objeto. Alguns sugeriram que poderia ser um dispositivo antissubmarino da Segunda Guerra Mundial, um navio de guerra, uma torre de canhão ou até mesmo um disco voador. Enquanto o mundo inteiro discutia sobre esse local assustador onde o OVNI caiu, ocorreu outro fenômeno estranho.
Uma fotografia mostrando uma estranha nave submersa no Mar Báltico, cercada por ondulações brancas, foi divulgada. O objeto foi encontrado a cerca de 30 milhas de Estocolmo e imediatamente as forças militares foram chamadas para intervir, aumentando o número de unidades na área e usando sensores especializados. Enquanto alguns avistamentos recentes de OVNIs sugeriam que o objeto poderia ser uma nave submersa não identificada, especialmente após a descoberta bizarra feita no Mar Báltico pouco tempo antes, a questão foi lançada ao público. Será que o misterioso submarino russo é na verdade holandês? Ou será que há outra atividade misteriosa envolvendo o uso de submarinos? Perguntava o site de investigações sobre OVNIs. Uma opinião sobre essa teoria foi expressa com a seguinte declaração: nos últimos 100 anos, houve uma constante transição de ver monstros marinhos ou biológicos aparentemente terrestres para avistar submarinos não identificados ou naves extraterrestres. O que antes era interpretado como os olhos vermelhos de um monstro aquático, agora é considerado como as luzes vermelhas de um objeto submerso não identificado. Muitos avistamentos de OVNIs voando para dentro e fora dos oceanos sugerem que essas naves têm bases subaquáticas secretas. Concentrações desses avistamentos indicam bases no Mar Negro, no Mar do Norte e ao largo das costas de Porto Rico e Califórnia. No entanto, nem todos concordam com essa visão. Algumas pessoas rejeitam completamente a ideia de um fenômeno extraterrestre, apontando para a Rússia como a possível explicação. A Rússia, por sua vez, negou essas alegações, com um porta-voz militar observando que não há situações extraordinárias ou de emergência envolvendo navios de guerra russos. Isso sugere que pode estar acontecendo algo fora do comum na região do Báltico. De fato, fenômenos extraordinários têm ocorrido na região desde que um navio da época do Renascimento foi encontrado intacto nas profundezas do Mar Báltico. Essa descoberta foi algo inédito, pois o navio, datado de uma época em que Colombo estava descobrindo o Novo Mundo, havia desaparecido há muito tempo. Agora, reapareceu recentemente, bem preservado nas águas geladas do Báltico. O primeiro indício de sua existência surgiu em 2009, quando um levantamento sonar da Administração Marítima Sueca encontrou um ponto anômalo no fundo do Mar Báltico. Depois, no início deste ano, uma câmara robótica usada por uma equipe comercial, que estava pesquisando uma rota submarina para o caso de um duto de gás natural, iluminou não o fundo do mar pegajoso, mas o casco de um veleiro misterioso. Curioso sobre o que poderia ser, uma equipe internacional de cientistas enviou 2 robôs para explorar e documentar o que acabou sendo um veleiro renascentista. A descoberta foi tão surpreendente que Rodrigo Pacheco Ruiz, o arqueólogo marítimo que liderou a investigação, ficou sem palavras, apenas comentando que era espantoso. Ele disse: "Ainda estamos um pouco na Lua." A equipe de investigação, que incluía vários estudantes de doutoramento, encontrou o navio intacto, com o casco bem preservado, da quilha ao convés, e também identificaram os mastros e alguns aparelhos no convés. Ao lado do mastro principal, encontrava-se um pequeno barco de madeira usado para transportar a tripulação para e do grande navio. Além disso, vários artefatos raros foram avistados a bordo do antigo naufrágio, incluindo uma bomba de porão de madeira e um cabrestante, um cilindro largo utilizado para enrolar cordas. O Dr. Pacheco Ruiz relatou que a âncora do navio também era visível e ajudou a datar o naufrágio no final do século XV ou início do século XVI. A embarcação era provavelmente um navio mercante e não um navio de guerra, apesar de ter armas giratórias a bordo. De acordo com um comunicado da expedição, os canhões giratórios encontrados no navio são evidência da atenção dada a ele na época. Em entrevista, o Dr. Pacheco Ruiz afirmou que o naufrágio tinha entre 52 e 60 pés de comprimento. Considerando que o navio almirante da expedição de Colombo, o Santa Maria, tinha cerca de 60 pés de comprimento, e os outros 2 navios, o Ninha e o Pinta, eram mais próximos de 50 pés, acredita-se que o naufrágio encontrado pode ter feito parte da frota de Colombo. No entanto, o nome e a origem desse navio perdido no Báltico ainda não foram identificados. Os arqueólogos marítimos o chamam de Oxentic, que significa navio desconhecido. O Dr. Pacheco Ruiz e sua equipe mantiveram intencionalmente sua localização em segredo para evitar caçadores de tesouros. No entanto, planejam retornar ao local no Báltico para uma nova rodada de exploração, especialmente para recuperar uma prancha de madeira.
O Dr. Pacheco Ruiz observou que análises laboratoriais poderiam datar a madeira antiga em até 1 ano após a aquisição, o que ajudaria a identificar exatamente quando o navio foi construído e lançado ao mar. É fantástico ver como a história está sendo lentamente recuperada e reescrita da melhor forma, apesar de algumas descobertas terem sido assustadoras. Outra descoberta histórica feita no Mar Báltico foi o naufrágio do navio Vasa. O Vasa era um dos navios de guerra mais avançados do mundo quando partiu, quase 400 anos atrás. Atualmente, é um recurso valioso para arqueólogos e historiadores navais, além de servir como um conto de advertência para aqueles que buscam conceber tecnologia. Sua história entrou para os registros, apesar de ser um dos maiores feitos da Marinha Sueca e um dos navios de guerra mais espetaculares já construídos na época. O Vasa afundou-se apenas 20 minutos após sua viagem inaugural em 1628. Embora tenha sobrevivido à primeira rajada de vento que encontrou no porto de Estocolmo, a segunda rajada de vento selou sua desgraça. O naufrágio do Vasa não ocorreu perto de um inimigo. Na verdade, ele afundou-se à vista de um público horrorizado que se reunia para ver partir o navio de guerra mais ambicioso de sua marinha e da Europa até aquela data. O Vasa era um navio enorme e muito bem decorado, coberto de esculturas de madeira que contavam a história da família real sueca e, mais importante, do rei Gustavo Adolf II, que ordenou sua construção e testemunhou horrorizado o seu naufrágio. Apesar de existirem várias teorias que explicam que o navio era instável, o naufrágio do Vasa permanece como um marco trágico na história naval e serve como um lembrete da importância de se considerar a estabilidade e a segurança ao projetar navios e outras tecnologias. As razões por trás da instabilidade do navio permaneceram um ponto de debate ao longo dos séculos. Um arqueólogo que estudou exclusivamente os restos do navio acredita que o afundamento se deveu a um convés de armas muito pesado. Isso ocorreu porque o navio foi concebido e construído por alguém sem experiência na construção de um navio bem armado. Além disso, o fato de o rei ter apressado o processo de construção também não ajudou. Embora o Vasa não tenha sido bem sucedido, tornou-se uma bênção para os arqueólogos. As águas frias e pobres em oxigênio do Mar Báltico protegeram o navio de bactérias e vermes que normalmente consumiriam os destroços de madeira. Quando a Suécia levantou os destroços em 1961, cerca de 95% da madeira do Vasa estava intacta. Embora tenha sido um enorme feito de engenharia manter as estruturas de madeira estáveis durante o processo de levantamento do navio, a preservação foi um processo que demorou quase 3 décadas. Infelizmente, durante esse tempo, não havia muito espaço para a arqueologia. Agora que o navio está estável, os investigadores têm trabalhado para descobrir por que ele afundou. Além dos problemas de engenharia, eles também investigaram as questões humanas que levaram à condição insatisfatória para navegar. O navio inicialmente foi projetado para transportar 36 canhões, mas acabou sendo enviado ao mar com 64. Além disso, sua bela ornamentação contribuiu para seu peso e instabilidade. Esses e muitos outros fatores contribuíram para o afundamento do Vasa e, consequentemente, constituem uma história de advertência para aqueles que desenvolvem e testam novas tecnologias. Os cientistas e arqueólogos marítimos podem ter pensado que o Mar Báltico não tinha mais segredos, mas isso mudou quando outro naufrágio foi encontrado, o de um navio chamado Gribs. Este castelo flutuante de cortar a respiração serviu como navio almirante do rei Hans da Dinamarca há mais de 500 anos, até afundar no verão de 1495. De acordo com fontes históricas, o navio foi a pique com um grande contingente de soldados e nobres, excluindo o rei, que estava em terra na ocasião. Naufrágios dessa época são extremamente raros, a menos que o navio seja rapidamente enterrado por sedimentos, pois a madeira é corroída ao longo dos séculos por vermes do navio, um tipo de molusco de água salgada. Contudo, esses organismos não sobrevivem nas águas doces do Báltico, levando os arqueólogos marítimos a acreditar que grande parte do navio de Hans e seu conteúdo estão preservados. Isso abriu espaço para cientistas e historiadores examinarem a vida de um rei medieval que, segundo dizem, viajava com abundantes bens reais, incluindo não só comida e roupas, mas também têxteis, documentos, tesouros preciosos, armas e ferramentas. Além disso, essa relíquia oferece uma oportunidade única para examinar um navio de guerra de última geração de um período pouco conhecido.
no qual uma revolução na construção naval e na guerra naval estava alterando a geopolítica e transformando a civilização. De acordo com os investigadores, o Gribbs Holden representa o fim da Idade Média e o nascimento do mundo moderno. A história do Gribbs Holden é preservada em várias crônicas históricas e narrativas surgidas no norte da Europa no século XVI, bem como em um relato de uma testemunha ocular, um jovem nobre que sobreviveu ao desastre. Os relatos descrevem que o rei reinou sobre a Dinamarca e a Noruega de 1481 a 1513 e navegou para leste de Copenhague no verão de 1495, em direção à Suécia, para participar em questões políticas. Nessa mesma época, Leonardo da Vinci iniciava o trabalho em A Última Ceia na Itália, e a Europa estava experimentando a transição da Idade Média para o Renascimento. Na Polônia, Nicolau Copérnico começava seus estudos de astronomia, enquanto duques e reis governavam a partir de castelos gigantescos, e o guarda-roupa de cada nobre incluía uma armadura. Do outro lado do Mar Báltico, o Gribbs Holden representava um episódio significativo dessa época histórica e naval. A Noruega, a Suécia e a Dinamarca haviam sido governadas em conjunto sob um acordo chamado União de Karl por quase 100 anos. No entanto, a Suécia se separou, e os rebeldes liderados por um nobre chamado Nome do Nobre buscavam a independência. Hans tinha a missão de acabar com a dissidência e reavivar a União, tornando-se também rei da Suécia. De acordo com os relatos, Hans liderou uma frota régia de 18 navios, considerada por Gribbs Hund, que transportavam seus nobres, soldados, cortesãos e até um astrônomo real. Infelizmente, eles nunca chegaram ao seu destino. O navio almirante de Hans afundou-se quando estava ancorado ao norte de História Econ. Um relato do século XVI sobre a vida de Hans, traduzido recentemente do latim, conta que o depósito de pólvora do navio se incendiou acidentalmente, causando um incêndio que consumiu o navio tão rapidamente que muitos a bordo pereceram no fumo e nas chamas. Outros se atiraram à água e morreram afogados. A fonte acrescenta ainda que o incêndio ocorreu enquanto o rei participava de uma reunião de apoiadores, provavelmente em História Econ. Outras fontes registram os tesouros que afundaram com o navio, incluindo prata, ouro, cartas com roupas, objetos preciosos, selos e os melhores armamentos do rei. Os mergulhadores locais depararam-se com um naufrágio, e como recordação, só recuperaram as bolas de chumbo que se encontravam nas proximidades. Um dos mergulhadores alertou os arqueólogos locais sobre o naufrágio em 2001, depois de ter encontrado estranhos troncos ocos no fundo do mar, que os investigadores perceberam ser antigas carruagens que outrora tinham servido de canhões. Quando os artefatos foram recuperados, confirmaram a carga luxuosa do navio. Esses objetos incluíam um torrão de moedas de prata em grande quantidade, uma cota de malha de alta qualidade e uma caneca de madeira de amieiro com o símbolo de uma coroa. Também foi encontrado um pente para piolhos feito de madeira, revelando detalhes sobre a vida cotidiana em um navio apertado que provavelmente abrigava mais de 150 pessoas. Além disso, foram encontradas mais moedas de prata, um chinelo de camurça vermelha e preta delicadamente confeccionado, e alguns armazéns de especiarias exóticas. Estas incluíam grãos de pimenta, cravo e um enorme estoque de açafrão, que tingiu a água de vermelho quando foi descoberto pela primeira vez, de acordo com a arqueóloga Marie Johnson do Museu do Navio Viking da Dinamarca. Outra descoberta inesperada no navio foram os múltiplos painéis de casca de bétula, elaboradamente decorados. Um deles é gravado com um desenho detalhado de um pavão, enquanto o outro mostra um animal enigmático que se assemelha a um unicórnio. Esses achados estavam tão bem preservados que o desenho ainda tinha vestígios de tinta dourada. Esse fato levou os arqueólogos a sugerir que o rei, que recebia audiências a bordo durante suas viagens, se certificava de que seus aposentos estavam bem decorados com têxteis e tapeçarias. No entanto, essas extravagâncias não serviam apenas para o conforto pessoal de Hans. O rei levou tudo e todos em seu navio para impressionar os nobres suecos que o esperavam em Karl. Mas Hans não confiava apenas no soft power. A ameaça de violência apoiou as riquezas em exposição. Mais descobertas foram encontradas, como um estoque de cotão usado na guerra naval para segurar o pavio aceso ao acender um canhão. Um símbolo esculpido no cabo, com 2 traços verticais e um horizontal inclinado, pode ser a marca do proprietário, mas as pontas estão carbonizadas pelo uso.
Esse é um dos vários objetos que atestam ou poderiam atestar o poder militar de Gribshund. Os canhões de ferro estão quase todos enferrujados, mas foram recuperadas 10 carruagens de armas de madeira. Essas carruagens variam entre 15 e 25 metros de comprimento e teriam sustentado canhões giratórios na proa do navio, nos castelos da popa e em ambos os lados do convés. Os arqueólogos também encontraram uma carruagem de canhão com 13,5 pés de comprimento, muito mais significativa do que qualquer outra encontrada anteriormente. Embora os arqueólogos proponham que possa ser um exemplo inicial do que é conhecido em navios de guerra posteriores como um caçador de popa, usado para disparar pela parte de trás, uma fonte histórica sugere que o Gribshund navegava com 68 canhões, o que pode ser exato com base nas descobertas até agora. Isso significa que o navio representou uma revolução, não só no design dos navios, mas também na guerra naval. Muitas batalhas marítimas maléficas eram basicamente batalhas terrestres levadas a cabo no navio. O objetivo era abordar uma embarcação inimiga e lutar corpo a corpo com espadas e lanças. Mas esta transição em larga escala para navios maiores, com tábuas de madeira entalhada, combinada com a invenção de artilharia explosiva equipada com enormes canhões e canhões, foi de cortar a respiração. Esta mudança levou os navios a serem capazes de destruir as embarcações inimigas e a combater quase exclusivamente à distância, com um design que persistiu com poucas alterações até ao século XIX. E enquanto os arqueólogos continuavam a explorar o Chris Hunter, mesmo por cima do casco do navio, um deles encontrou uma besta intacta com mais de 1 metro de comprimento. Qualidade de exposição, disse ele. A arma estava tão intacta que ainda tinha a corda do arco e todas as decorações. Nunca vi nada assim, disse o arqueólogo. Os especialistas em armas também ficaram entusiasmados com a descoberta deste navio. Guy Wilson, do Royal Armouries, especialista em armas de mão antigas, diz que exemplos datados de bestas deste período são praticamente inexistentes. Além disso, a nova descoberta parece ser de um projeto relativamente avançado e será crucial para compreender o desenvolvimento dessa arma medieval por excelência. De fato, a equipe parece ter tropeçado numa ferramenta que não sabia que existia, mas um dos arqueólogos referiu-se a ela como um armário de armas pequenas. Meses após a escavação, a equipe encontrou 4 bestas completas, componentes de várias outras e várias setas de madeira conhecidas como quartéis. Essas flechas também tinham suas asas de madeira, couro ou penas intactas. A equipe recuperou também a coronha de madeira de um arquebus ou de uma arma de fogo antiga, e o cabo sugestivamente esculpido de um punhal de bola, popular entre os marinheiros e utilizado para penetrar na armadura de um adversário. Wilson ficou tão entusiasmado com essas descobertas que disse ter outro exemplo datado da tecnologia europeia de armamento 50 anos antes do Mary Rose, um navio de guerra que se afundou em 1545. É muito emocionante. Vai ser extremamente importante, afirmou. Os objetos levaram anos para serem estudados. Por exemplo, Wilson salientou que foram necessárias 3 décadas para concluir as análises dos artefatos recuperados do Mary Rose. No entanto, isso já está fornecendo um vislumbre da guerra no limiar da transição, quando as armas de mão deram lugar a uma poderosa artilharia, e com ela, a capacidade de travar uma guerra à distância. Um poder nitidamente moderno que ainda hoje molda os conflitos. Essas descobertas do Mar Báltico são para além de surpreendentes, e ao ritmo a questão a ser feita é: possível que haja muito mais enterrado no Mar Báltico, e talvez exista algum OVNI ou material extraterrestre que ainda não tenha sido descoberto. O que é que acha? Deixe-nos saber na secção de comentários abaixo.